Mais uma vez, caríssimos irmãos e irmãs, eu vos saúdo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vos convido à reflexão do tema que foi sugerido para o dia de hoje. Confessemos os nossos pecados. E o texto que vamos analisar foi encontrado em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16. E diz assim a palavra do Senhor: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Oremos. Senhor nosso Deus, nesta manhã, nós te somos gratos pelo dom da vida, pelo dom do tempo e por todas as virtudes que o Senhor colocou em nossas vidas, para podermos acordar, apreciar as tuas maravilhas e assim glorificarmos o teu santo nome. Acompanhe-nos, ó Deus, ao longo do dia e permita que nos alimentemos com esta palavra que ouvimos do teu santo evangelho. Continue conosco, ó Pai, e a tua bênção cuide não só os nossos, mas também os caminhos por onde havemos de passar até regressarmos ao nosso aposento. Nós cremos que o Senhor nos ama e nos cuida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo pedimos isso e esperamos. Amém. Quando eu era menino, pequeno, uma das coisas que minha mãe me ensinou foi: André, não tenha medo de confessar e dizer a verdade. Porque quando você diz a verdade e confessa, ainda que haja castigo, o teu espírito estará livre, porque você sabe que não tens mais nada a esconder. Disseste a verdade. E se formos às Escrituras, nós encontramos que aquele que diz a verdade merece o perdão. Como nós veremos mais tarde, que isto acontece. Por isso, nós somos chamados a confessar. Nós devemos confessar quando também tivermos a noção do pecado que nós temos. Porque só confessar e não conhecer o pecado que você faz não tem sentido. É sempre bom que nós reconheçamos quais são os males que nós estamos fazendo, quais são os males que nós estamos provocando para as outras pessoas. E por isso confessar aqui significa reconciliar-se com o outro, porque quando eu confesso a verdade, eu também estou a permitir que o outro tenha a oportunidade de reconhecer que eu senti, que fiz mal e por isso estou a rogar o perdão. Nós confessamos para ser perdoados. Nós confessamos para não sermos castigados. Nós confessamos para sermos novamente aceitos na comunhão dos bons. Por isso é que, de fato, a confissão é imperiosa, porque de nenhum modo nós nos podemos aproximar de Deus. De nenhum modo nós podemos nos reconciliarmos com Deus se nós não reconhecermos os nossos pecados. E, ao confessarmos, nós estamos a manifestar a ideia de que nós não queremos mais repetir esses pecados. Nós não queremos mais repetir aquilo que nos afasta da comunhão com Deus e também da comunhão com o próximo. Eis a razão porque, na vida cristã, confessar é importante. Nós confessamos os nossos pecados para que Deus tenha liberdade em nós. Cristo tenha liberdade em nós. Devemos lembrar aquela passagem em que Jesus Cristo disse: se nós viermos e batermos a porta e abrir, nós faremos habitação em vós. Isso só pode acontecer quando nós estamos transformados, quando nós somos novas criaturas, quando nós confessarmos os nossos pecados. E o sentido de confissão aqui significa também libertação. A pessoa que confessa liberta-se das cargas negativas que o impedem de se aproximar de Deus, de se aproximar do seu próximo com segurança. Esta é a razão por que Jesus Cristo disse: se você tem alguém que ofendeste e vieste ao templo para o culto sagrado, para a comunhão com Deus, então não coloque a sua oferta no altar do Senhor, coloque-a de lado. Vai primeiro, reconcilie-te com teu irmão, e uma vez que consigas um coração alegre, feliz, então venha, louve ao Senhor e entregue a sua oferta. A confissão também permite que Deus utilize o nosso corpo e nos dê poderes. Quando nós confessamos, nós
reconquistamos o nosso estado de justiça. E no contexto em que este versículo foi escrito, é que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus inclusive nos dá o poder de orarmos para aqueles que estão doentes, de orarmos para aqueles que são pecadores, e Deus opera pelo poder que coloca em nós. Porque nós confessamos, nós estamos limpos, nós somos justos. Então a nossa oração é ouvida, é atendida e é tornada poderosa para podermos transformar as coisas más ao nosso redor, incluindo colocar a nossa mão sobre aqueles que estão doentes, e Deus responde e eles são sarados. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, a confissão tem muita vantagem pessoal e também tem muita vantagem nas nossas relações. A confissão produz confiança, e produz confiança quando nós garantimos aos outros que nós não voltamos a fazer aquilo que nós sempre fazíamos. A confissão também recupera a nossa comunhão, nos traz novamente juntos e estreita a nossa solidariedade. Por isso, confessemos os nossos pecados, como nós podemos ler em Isaías, capítulo 1, versículos 18, nós encontramos: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como as escarlatas, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E o que o Senhor diz aqui, vinde, pois, arrazoemos, podia ser transliterado, podia ser dito de uma outra forma: vinde, confessai os vossos pecados. Vinde, confessai os vossos pecados, ainda que esses pecados sejam, como nós ouvimos, vermelhos, eles se tornarão brancos. Não é necessário lexívia, a graça de Deus nos basta. Se confessarmos os nossos pecados, mesmo os nossos amigos podem perdoar os nossos pecados. Por isso, chamemos a atenção à justiça pessoal. Permitamos que os outros confessem os seus pecados. Não tenhamos essa resistência de que quem pecou deve morrer, quem pecou deve sofrer. É verdade, quem pecou já sofre, mas se ele se converte, se ele realmente reconhece o seu pecado e confessa, nós também devemos assumir esse sacrifício de aceitar a confissão daqueles que realmente pedem o perdão. Sejamos como Cristo, de tal maneira que quando Cristo está em nós, nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos a confessar, nós aprendemos a construir a comunidade, nós aprendemos a ser novas pessoas. Seja tu essa pessoa que confessa os seus pecados e permite que os outros reconheçam que você se redimiu do seu erro. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa terra. Amém.